Mensagem número 36, Coração Puro, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração." E Emmanuel comenta: "Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho." Então, aqui no final, Emmanuel já mostra por que Jesus recomendou a seus discípulos que não deixassem que o seu coração se turbasse. Por quê? Porque quando o coração está sereno, quando o coração está tranquilo, nós conseguimos acessar a nossa luminosidade interior e o caminho fica claro, as ações a serem feitas ficam claras, as falas a serem ditas ficam claras, ou seja, tudo clareia para a nossa visão quando o nosso coração está sereno e tranquilo. Daí a importância dessa recomendação de Jesus, que Jesus deu aos seus discípulos e que é válida para nós, discípulos contemporâneos do Mestre, que é esse cuidado de procurarmos manter o nosso coração sereno, de modo a que ele possa refletir a luz divina que habita dentro de nós sem distorções. E essa capacidade de refletir essa luz divina interior sem distorções, ela faz com que nós hajamos no mundo com sabedoria. Então aí está a base e a razão de Jesus ter dado esse conselho a seus discípulos. E não apenas aos discípulos daquela época que com ele conviviam pessoalmente, mas a seus discípulos de todos os tempos. E, portanto, a nós também. E é por isso que Emmanuel já inicia seu comentário nos recomendando que guardemos o coração nobre e puro. E aí seria interessante a gente refletir sobre o que significa um coração nobre e puro, né? Significa um coração descontaminado, significa um coração livre de todos os obscurecimentos mentais e emoções perturbadoras que nos tiram do nosso eixo, que nos fazem agir de uma maneira muito oscilante no mundo. Uma hora gostando das situações porque elas nos agradam, outra hora reagindo às situações com aversão, com raiva, né, com mágoa, com ressentimento, porque elas nos desagradam. Então o coração nobre e puro é aquele que trabalha para manter a equanimidade, para manter uma atitude equilibrada e imparcial diante das circunstâncias, ou seja, uma consciência que procura agir no mundo
sem ser impulsionada por suas preferências ou por suas aversões. E isso significa navegar pela vida como um barco que tem leme, né? Um barco que consegue tomar a direção que deseja de acordo com uma visão mais sábia, de acordo com uma visão mais clara da realidade, né? E aí Emmanuel nos alerta para o fato de que Jesus não formulou a frase apontando para as circunstâncias externas. Ele não disse para nós: não se obscureça o ambiente. Por quê? Porque, primeiro, ele sabia que num planeta de provas e expiações, o ambiente vai se obscurecer com frequência, ou seja, nós vamos enfrentar situações desafiadoras, nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis. Então, não adianta ficarmos sonhando com aquela vida ideal, com aquela vida tranquila e isenta de problemas. Jesus aponta para o nosso mundo interior, ou seja, para que nós desenvolvamos a capacidade de lidar com as circunstâncias difíceis, de transformar dificuldades em aprendizado, né? De transformar agressões, ofensas ou quaisquer outras atitudes mais agressivas em relação a nós em sementes de luz que nos ajudem a iluminar nossas imperfeições e, consequentemente, nos ajudem a corrigi-las, né? Então, nós devemos estar bem cientes desse alerta que Emmanuel nos faz, né? De que o nosso roteiro terá momentos de sombra, né? Porque não há como nós marcharmos nessa vida encarnada sem a sombra de nuvens que em alguns momentos farão desabar algumas tempestades em nossas vidas. Às vezes tempestades menores, às vezes tempestades maiores, mas essas tempestades são exatamente a essência do aprendizado pelo qual nós devemos passar, né? E é por isso que Emmanuel diz que essa nossa viagem pelo mundo é uma viagem laboriosa, ou seja, é uma viagem que exige trabalho. E aqui, como nós estamos vendo por essa mensagem, esse trabalho é trabalho interior, esse trabalho é trabalho de purificação do nosso coração e da nossa mente, né? Esse labor a que Emmanuel se refere é a necessidade que nossos espíritos têm de adquirirem experiência para lidar com as situações de uma maneira não egocêntrica, de uma maneira que não seja egocentrada, de uma maneira que desenvolva a nossa habilidade de manifestar amor, compaixão, paciência, abnegação, desinteresse e todas as demais virtudes cristãs, né? E é por isso também que, na continuidade da mensagem, Emmanuel vai dizer que nós não temos como nos forrar dos obstáculos. Os obstáculos fazem parte do nosso caminho, mas é interessante porque, ao mesmo tempo em que ele diz que os obstáculos fazem parte do nosso caminho, no parágrafo seguinte ele já fala que esses obstáculos decorrem das nossas próprias imperfeições e nos esclarece que essas imperfeições, elas derivam do fato de que em renascimentos anteriores nós não soubemos ou não quisemos purificá-las, e ao manifestarmos esse desinteresse em vidas passadas em purificar o nosso mundo interior, acabamos praticando ações não virtuosas que geraram débitos espirituais que agora reaparecerão no nosso caminho em forma de necessidade de resgate, de necessidade de expiação, de necessidade de pagamento desses débitos, aos quais Emmanuel se refere aqui como o nosso passado ominoso, né? O nosso pretérito ominoso,
ou seja, ominoso quer dizer detestável, execrável, nefasto, ou seja, negativo, né? Em resumo, um passado negativo. Por quê? Porque todo espírito que ainda não se purificou da ignorância básica, da ignorância espiritual, age de maneira impensada, de maneira impulsiva, gerando, portanto, sempre um karma que no momento próprio, através das circunstâncias, aparecerá como uma cobrança da vida, nos perguntando se já desenvolvemos, ou já purificamos, melhor dizendo, essa imperfeição que gerou uma ação não virtuosa no passado. É o mecanismo perfeito da vida, né? Fazendo com que colhamos aquilo que semeamos, com que nos deparemos com as consequências dos nossos atos, para que possamos a cada dia desenvolver mais responsabilidade perante a vida e mais clareza sobre o funcionamento da justiça divina, que se manifesta sempre através de uma lei perfeita de causa e de efeito, né? Então é por isso que Emmanuel nos diz que nós não temos como passar no mundo sem o assédio das tentações. Por quê? O que são as tentações? As tentações são a nossa tendência atávica, né? A nossa tendência ancestral de reincidirmos nos velhos hábitos. Os hábitos estão aqui enraizados no nosso mundo interior e se manifestam de uma maneira tal, com tal automatismo, de uma maneira tão automática, que quando a gente percebe, a gente já praticou uma ação não virtuosa, ou de pensamento, ou de fala, ou de corpo, sem nem sequer perceber. A gente às vezes só se dá conta depois, e às vezes nem depois se dá conta. Às vezes a gente diz alguma coisa para alguma pessoa que magoa ou que provoca ressentimento sem nem perceber isso. Por quê? Porque ainda estamos muito voltados para nós próprios, para a nossa forma de ver e de compreender o mundo. E não conseguimos penetrar na mente do próximo para entender como é que essa mente reage às coisas, como é que essa mente processa as informações. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Nós ainda temos muita dificuldade de compreender os outros, né? De entender como eles operam, para que não causemos a eles malefícios inconscientes. Então, muitas vezes, a gente provoca algum sofrimento sem nenhuma intenção, mas pela simples inabilidade de olhar para o outro, pela simples incapacidade de se colocar no lugar do outro e entender como é que ele opera e quais são suas verdadeiras necessidades naquele momento em que ele está interagindo conosco. E é por isso que, na conclusão da mensagem, Emmanuel vai dizer que a recomendação de Jesus para que não deixemos que nosso coração se turbe, ela tem por base o fato de que nós precisamos manter o nosso coração descontaminado dessas emoções perturbadoras que ainda carregamos no nosso mundo íntimo, como herança da nossa ignorância ancestral, como herança de um passado, como nós dissemos, que foi vivido ainda sem muita lucidez, ou até quase sem lucidez alguma, né? Então, Emmanuel aqui conclui a mensagem nos dizendo que a razão de Jesus falar ou nos aconselhar a que fiquemos atentos para que nosso coração não se mantenha o mais equilibrado possível, essa necessidade é exatamente porque só uma consciência pura, só uma consciência limpa, né? Só uma consciência íntegra é que conseguirá suplantar as perturbações, superar as perturbações, superar as trevas, superar nossas próprias imperfeições, para poder gradativamente dar passagem a essa luz interior que está aqui dentro de nós como o reino divino para o qual Jesus aponta, querendo irradiar-se para o mundo, mas que encontra
obstáculos nas nuvens dos nossos obscurecimentos mentais que não permitem que essa luz se manifeste de maneira plena, de maneira livre, né? A nossa luz interior ainda está aprisionada na escuridão de nossas imperfeições. Então, o que essa mensagem, cujo título é Coração Puro, nos recomenda é que trabalhemos intensamente para limpar nosso coração, para depurar nosso coração, para lavar nosso coração de todas as máculas, de modo a que possamos atingir um dia aquele estado a que Jesus se refere numa passagem do seu Evangelho, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, bem-aventurados os puros de coração, porque terão acesso ao seu Deus interno, terão acesso à sua luz interior, terão acesso ao reino divino que habita dentro de nós e que, portanto, ao termos esse acesso, poderemos começar a manifestar as qualidades superiores que nos farão transcender esse estado de sofrimento e de ignorância no qual vivemos ainda e consigamos alcançar a outra margem da vida, que é a margem da plenitude, a margem da bem-aventurança, a margem da felicidade genuína.